todos os aqui presentes na Associação e aqueles que nos veem através dos seus lares. Todos sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a felicidade. E será que há alguma fórmula ou fórmulas para atingirmos este estado de espírito? E será que estas fórmulas a existirem, será que são execuíveis? Ou seja, estarão ao alcance de todos? Podemos todos nós usá-las, praticá-las? Vamos, ao longo desta palestra, tentar conjuntamente chegarmos a estas respostas. Eu baseei-me em 2 livros da codificação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que fala da felicidade não é deste mundo, e do Livro dos Espíritos, nas questões 920 e seguintes, que fala da felicidade e infelicidade relativas. Nós sabemos que as casas espíritas cada vez mais estão a receber pessoas em busca de consolo. Muitas passam pelo atendimento fraterno em busca de consolo. Logo, nunca é demais falarmos do Evangelho, aquilo que a Carla acabou de fazer, lermos o Evangelho de Jesus e falarmos das consolações que o Evangelho traz. Nunca é demais. Mesmo que seja repetitivo para quem está aqui encarnado, existem sempre irmãos no plano invisível que vêm aqui pela primeira vez. Portanto, é caridade nossa ouvirmos isto a repetir, porque outros que nos acompanham ouvem pela primeira vez. Podemos então perguntar o que é felicidade? Que definição temos de felicidade? Ora, para aqueles que estão mais ligados à matéria, a felicidade pode ser, por exemplo, possuir riqueza, ter saúde, ter beleza física e até mesmo possuir fama. Para os mais espiritualistas, pode ser uma coisa que é extremamente importante e à qual dou cada vez mais valor, que é consciência tranquila. Vamos enverdar, então, para atingirmos a felicidade, vamos enverdar por este caminho da paz interior. Todos nós, ainda hoje mesmo, já experienciamos angústias, aflições, assim como também algumas alegrias. E nós, neste plano no qual nos inserimos, dificilmente deixaremos de sentir ao passar por estes estados emocionais. Jesus disse, no mundo tereis aflições. A doutrina espírita vem-nos explicar que a dor tem um objetivo pedagógico, que é o de educar. E nunca teve, nem terá, como objetivo, o de punir. E a dor tem uma coisa interessante. A dor é assim, quando nós aprendermos a lição, a dor relacionada com aquele aprendizado desaparece. A dor desaparece quando aprendemos a lição. Jesus falava da paz do Cristo e da paz do mundo. E ele dizia assim, a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou, porém, como o mundo a dá. Desde que o homem é homem, ou desde que entramos no reino hominal, que não tivemos um único dia sem guerra. E não falo apenas no sentido bélico da questão. Guerras, discussões, brigas. Não houve um único dia. Por isso, o Espírito Emmanuel compara a paz do mundo dizendo o seguinte: a paz do mundo é o silêncio temporário dos canhões. Esta é a paz do mundo. Nós sabemos, caros amigos, que no século que precedeu o século XX, ocorreram 2 grandes eventos mundiais. 2 guerras mundiais. Mas a par do mal, Deus coloca sempre o remédio. Ou seja, neste século XX viveram 3 vultos. 3 espíritos com alguma evolução, uma evolução superior à nossa. Falo aqui de Madre Teresa de Calcutá, que vem pela corrente católica. Falo de Gandhi,
que vem pela corrente do hinduísmo, e falo de Francisco Cândido Xavier, que vem pela corrente do espiritismo. E todos eles tinham algo em comum, apesar de seguirem diferentes religiões. Eles adoravam, eles seguiam, eles praticavam o que o espírito mais evoluído que a humanidade já conheceu aconselhava. Eles seguiam os três Jesus, o Cristo, que é de onde vem toda a inspiração. Vem do espírito mais evoluído, que inspirou estes espíritos que foram colocados em várias partes físicas, digamos, do nosso orbe. Nós sabemos que nós estamos a transitar para um mundo melhor. No entanto, nesse mundo que será melhor que este, ainda existirá as duas grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Só que estas forças, estas energias, entre o conhecimento e a prática do bem e o desconhecimento desse mesmo bem, estarão mais equiparadas, mais equilibradas. E para quem ainda não sabe, nós, através destes 5 dedos, podemos contar os vários patamares evolutivos das moradas que existem no universo infinito. Já passamos por mundos primitivos, estamos agora na segunda classe nos mundos de expiações e provas, que está a transitar aos poucos para um outro mundo de regeneração, que dará lugar depois aos mundos ditosos ou felizes, e finalmente, que não é um finalmente, porque isto é infinito, os mundos divinos ou mundos celestes. Ou seja, estamos a chegar a aproximar-nos do meio. Ou seja, há muito ainda trabalho pela frente. Em relação a esta questão da felicidade, eu vou só vos ler aqui, de uma forma muito breve, 2 questões do Livro dos Espíritos, que é a questão 920 e a questão 921. A questão 920 pergunta o codificador Allan Kardec ao Espírito de Verdade o seguinte: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os Espíritos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, de cada um de nós, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Questão seguinte. Questão 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, afirma Kardec. Mas, enquanto isso não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E os Espíritos respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então já começamos aqui a chegar a uma pequena conclusão, a uma primeira conclusão, que a felicidade é possível, sim, relativamente falando, não é? Em relação aos 3 vultos, aos 3 espíritos que falei anteriormente, todos eles vieram numa espécie de missão, uma missão que foi espinhosa, foi muito trabalhosa. Eu podia ter escolhido para esta palestra falar dos pensamentos ou dos ensinamentos de Madre Teresa, falar dos pensamentos ou ensinamentos de Francisco Cândido Xavier, mas optei pelos pensamentos de Gandhi. Gandhi, que foi um dos poucos que levou à letra um dos ensinamentos de Jesus, quando dizia: quando te ferirem numa face, dá a outra. Como é que ele pôs isso na prática? Utilizando o método da não violência perante o Império Britânico na Índia. E vamos ver que no pensamento de Gandhi existem muitas semelhanças com aquilo que Jesus ensinava. E porquê também falar de Gandhi? Porque, meus amigos, é muito mais fácil seguir alguém que foi quase contemporâneo a nós do que Jesus, que está há bilhões de anos de evolução. É mais fácil, é de certa forma mais concreto, está mais próximo. E por isso vamos ficar aqui com alguns dos pensamentos de Gandhi. E vamos
nestes pensamentos que ele nos deixou, dividir em 3 grandes grupos. Os 6 pensamentos. Vamos começar pelo primeiro grande grupo, que tem a ver com o poder do silêncio. Ele dizia que precisamos acalmar a nossa mente. É aquilo que nós pedimos todos os dias aqui, antes de fazermos a prece. Na parte introdutória, vamos serenar a nossa mente. Porque a nossa mente é extremamente inquieta. E essa inquietação um dia vai se refletir no corpo físico. E por ser tão inquieta a nossa mente, ela vai ativar essa inquietação, vai ativar um sistema que nós possuímos, que é o sistema límbico, que por sua vez vai acionar sensações e emoções como tristeza, como medos e raiva. Mente inquieta. E por a mente estar inquieta, nós, ao emitirmos essas emoções, raiva, medo e tristeza, muitas dessas emoções que nós emitimos não têm uma causa racional. Poder do silêncio. E nós somos pessoas insatisfeitas. É como se constantemente nos faltasse algo. Está-nos sempre a faltar algo para sermos felizes. Vocês comparem-se agora com isto que está a acontecer no momento. Coloquem-se no lugar de um ucraniano que de um momento para o outro só teve tempo para pôr uma muda de roupa ou nem isso e os seus cartões de identificação. E tiveram que abandonar tudo, inclusive a família. É um grande treino ao desapego. Quem serão estes espíritos que estão a passar por estas grandes provas? E nós, comparado com eles, devemos ser gratos, muito mais gratos. Gandhi disse também que o silêncio se tornou para mim, para ele, uma grande necessidade. O mundo está cheio de ruído. O mundo está cheio de contra-informação. É preciso, como Jesus fazia, por exemplo, no Monte das Oliveiras, se isolar, em busca de um pouco de silêncio, isolar-se do mundo. Outros dos pensamentos de Gandhi, que é assim, inicialmente eu escolhi o silêncio para me aliviar da depressão. Gandhi teve depressão. Mais tarde, o confessor, que devia ser confessor, literalmente, de Madre Teresa, também disse o mesmo, que ela passou por uma depressão. Aqui começamos a ver que a depressão é multifacetada. Mas podemos começar aqui a colocar um pouco da perspectiva espírita. Estes espíritos vieram em missão. Nas suas reminiscências, eles sabiam ao que vinham. Era uma prova fortíssima. O próprio Divaldo Pereira Franco fez e faz o que faz porque ele tem que corrigir muitos dos erros do passado. Não é por acaso que ele tem que andar no mundo inteiro e andou. Até agora, aos seus 92 anos, ele nunca parou de trabalhar. E ele passou também por graves momentos de depressão. Tendências suicidas. Estes espíritos sabem, de certa forma, para o que vinham, não é? Mas fizeram com sucesso. Gandhi diz que, depois de procurar o silêncio, ele teve necessidade de escrever. O tal sistema límbico que gera, por causa da inquietação da mente, os tais sentimentos de medos, de raivas e de tristeza, ele teve necessidade de escrever. Necessidade de escrever o que ele sentia. O que é que isto faz? Quando eu passo para o papel aquilo que eu estou a sentir, e começo a olhar para o papel numa posição de observador, de alguém que observa de longe, e aquilo que eu sinto é algo como se não pertencesse a mim. E passo a analisar aquilo e a perguntar: este medo tem razão de ser? Esta tristeza tem razão de ser? Esta raiva tem razão de ser? Ou seja, o que é que nós fazemos quando escrevemos algo sobre nós próprios? Nós passamos a colocar as nossas emoções, sob o domínio da razão.
o que se torna a coisa muito mais controlada. E passamos a pegar, se calhar, em 90% daquelas emoções e a afastá-las, porque não tem razão, não tem causa racional para as gerar. Isso, com esta questão, vamos começando a encontrar em nós, com o treino, o autocontrole de que precisamos. Outro grande grupo de pensamentos de Gandhi, o poder da oração. O poder da oração. E daquilo que, seguindo o que Jesus aconselhou, vigiai e orai. Mas não vigiar os outros, vigiar os nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Onde é que eles residem? No exterior de nós? Não. No nosso íntimo. Os nossos maiores inimigos residem dentro de nós. E nós aqui então podemos colocar, e os nossos obsessores? Onde é que se colocam os nossos obsessores? Onde é que eles se adaptam? Os nossos obsessores, caros amigos, são convidados nossos. Somos nós que os convidamos, dando brechas por causa das nossas invigilâncias. Eles não são os nossos verdadeiros inimigos. Muitas vezes eles tornam-se grandes professores de nós próprios. Ele diz também que a oração salvou a minha vida. E sem a oração eu teria ficado muito tempo sem fé. Muitas vezes pensamos assim, eu preciso primeiro ter fé para depois orar. Não. Jesus disse, buscai e achareis. É orando, e orando a prece é um pedido. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Muitas vezes diz assim, eu quando eu estiver na reforma, ou quando eu tiver ganho alguma coisa, então eu vou fazer isto. Não. Temos que começar por fazer o caminho inverso. É antes de ter, fazer para obter algo. Muita gente diz assim, quando eu estiver reformado, vou passar aí mais vezes à associação, vou-me tornar voluntário. Ou então quando for milionário ou ganhar totoloto, eu vou fazer isto ou aquilo. E perdemos imenso tempo na espera disto tudo, não é? E ele descobriu, nesta questão de dar outra face, do método da não-violência, ele descobriu uma forte energia que todos nós possuímos. A que ele deu o nome de vontade, que muitas vezes nos falta. A vontade. E que ele aplicou. Ele refere que estarmos preocupados com algo, lá está, aquelas preocupações que nós temos, muitas vezes por causa da nossa ociosidade, é termos medo, de certa forma, da vida. É claro que há preocupações que nos são lícitas. O que é que eu vou fazer amanhã? Tenho que acordar a esta hora, tenho que chegar ao trabalho a tempo, tenho que fazer esta ou aquela compra, etc, etc. Há preocupações que são lícitas, mas há outras que muitas vezes não ocorrerão. Allan Kardec diz que, em relação à fé, que a fé não é um dom. A fé é uma aquisição. Muitas vezes dizem assim, olha, aquele fulano nasceu com fé. Ora por mim. Não. Ore por si. Vá orando por si, porque orando por si vai conseguir a fé que eu hoje tenho. Ou que nós temos. Porque a fé é uma aquisição. A fé é uma construção. A fé não é algo de sobrenatural. Não é ligado às crenças. Eu acredito porque sim, não. A fé é ter certeza em algo. E essa certeza em algo a doutrina espírita nos faculta. Através da explicação que dá de tudo. Ele também afirmou que a oração salvou-me do desespero. Do desespero. E perante a situação que nós estamos a passar hoje em dia, cada vez devemos mais orar para nos ligarmos às boas frequências. Às frequências do equilíbrio. Porque, meus amigos, ele chegou à conclusão que há a solução para tudo, até para a morte. Como assim? Vamos todos morrer. É, mas podemos nos preparar para uma boa morte. Que, quando partirmos, sejamos um pouco como os ucranianos, levemos só o essencial. O essencial. Tudo o resto é supérfluo. Eles estão a passar por uma grande provação.
de desapego, que é isso que nós temos que treinar. E ele diz que, com o tempo, minha fé aumentou a necessidade de orar se tornou irresistível. Porque isto tudo começou a melhorar nele a sua psicosfera. E ele refere que, assim como o corpo, se não for lavado, fica sujo, a alma, sem oração, se torna impura. E agora vamos ao último grande grupo de pensamentos que tem a ver com o poder da ação. Já falamos do poder do silêncio, que nós temos que buscar cada vez mais, o poder da oração e agora a ação. E ele diz assim: se eu pudesse deixar algum presente a você, eu deixaria aceso o sentimento de amar a vida dos seres humanos. Não se isolar do mundo. Imitar Jesus. Jesus não se isolava do mundo. Apenas tinha os seus momentos de meditação, porque ele precisava daqueles momentos de meditação. Mas silêncio, lá está. Se quisermos a fórmula para a felicidade. Silêncio, oração e ação. Ele disse também que devemos ter cada vez mais consciência de aprender tudo o que nos foi ensinado pelo tempo afora, amando cada vez mais a vida e estudar sempre. Falar em estudar sempre. As neurociências comprovaram que um dos grandes prazeres, uma das grandes satisfações do ser humano é quando ele está a aprender algo novo. O problema é que nós muitas vezes temos relutância em pegar num livro e ver algo novo ou aprender algo novo, porque ainda estamos muito ligados aos nossos comodismos. Mas quando nós saímos desta inércia, gera-se em nós uma das maiores satisfações inerentes ao ser humano. E ele lembrava que os erros que foram cometidos, devemos lembrar os erros que nós cometemos para que eles não se voltem a repetir. Nós devemos fazer esta autoanálise. Os erros que eu cometi para não voltar a cada um. Agora, eu vou repetir aqui uma frase que a Carla mencionou no fim da explanação do Evangelho. Quer Madre Teresa como Francisco Cândido Xavier, em relação à capacidade de escolher novos rumos, todos nós temos capacidade de escolher novos rumos, Madre Teresa afirmava o seguinte: o passado já foi, o futuro ainda não chegou, nós só temos o hoje. Nós só temos o hoje. Os outros dois tempos não existem. Um já passou e o outro ainda não chegou. E Francisco Cândido Xavier, aquilo que a Carla mencionou, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Para o fim da sua vida, Gandhi, ele próprio, confeccionava a sua própria vestimenta, dando aqui o exemplo daquilo que nos é indispensável, daquilo que nos é necessário. Podemos ser felizes com muito pouca coisa. E quando tudo faltasse, quando tudo faltar na nossa vida, ele deixou-nos um segredo. Buscar no nosso interior a resposta. Pois a resposta está no íntimo, no interior de cada um. Quando tudo mais faltar, pararmos, fazermos silêncio, orarmos e entrarmos nesta ação de buscarmos a solução dentro de nós próprios. Nós ainda temos aquele pensamento de eu vou ao médico para o médico me curar. Eu vou ao centro espírita para o centro espírita me curar e afastar os espíritos maus de mim. Nós ainda vamos nesta linha de raciocínio à espera que a ajuda venha de fora. Mas ele diz mesmo, quando tudo faltar, quando nós começarmos a tentar entrar num desespero, para e pensa que a solução está dentro de ti e vais conseguir encontrá-la. Porque tudo isto, quer medicina, quer centro espírita, são meios para nós atingirmos o fim através da tal energia fortíssima que ele falava, que era a vontade. E ele diz também que sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo. Sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo. Ou seja, neste último patamar da ação, mais ação e menos reclamação. Acontecia várias vezes na Mansão do Caminho de Divaldo Franco receber pessoas que chegavam lá e que, em vez de olhar para os aspectos positivos, o que é que faziam? Criticavam, no sentido de dizer a ele o que é que faltava. E como é que ele respondia a eles? Oh, ainda bem que o meu amigo veio para solucionar este problema.
Mais ação e menos reclamação. Um indivíduo chamado Hermógenes dizia o seguinte: não peças, oferece. Não peças, oferece. Se estás triste, repensa a tua tristeza. Relativiza a tua tristeza. Em especial nos tempos atuais, relativizemos as nossas tristezas. Porque nós ainda estamos num cantinho do céu, que é um estado de alma. Não peças, oferece. Não ganhar para fazer, mas sim fazer para ganhar. André Luiz afirmava que nós, quando reclamamos de algo, nós não acrescentamos um grama de simpatia a quem nos ouve. Vocês experimentem a passar o dia amanhã a reclamar de tudo e de todos. Vão acabar o dia sozinhos. Porque as pessoas se afastam de tanta reclamação. Nós não acrescentamos um grama de simpatia. E todos nós temos capacidades para vivenciar já uma felicidade relativa que se adequa a este plano de expiações e provas. Eu gostaria de deixar aqui umas curiosidades em relação a estes três vultos. Gandhi, em 1948, quando se dirigia, como ele fazia com frequência, de noite, para dirigir um grupo de oração interreligioso, foi assassinado com 3 balas no peito. Madre Teresa, em 1997, muito mais recente, se não me engano, a 7 de setembro, o seu desencarne foi quase anulado pela morte da princesa Diana uma semana antes. Francisco Cândido Xavier tinha um grande desejo. Desencarnou com 92 anos. O seu grande desejo era desencarnar num dia em que os brasileiros estivessem muito felizes. E num domingo, em 2002, quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, ele parte para a pátria espiritual. 3 espíritos que vieram numa missão espinhosa e que partiram fora da paz do mundo. Partiram no seu silêncio, na paz que o Cristo dá. E gostaria de vos deixar aqui uma mensagem ditada por André Luiz a Francisco Cândido Xavier, que tem como título Felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Nos transformamos sempre naquilo que amamos. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Ou onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quem se aceita como é, doando de si à vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. Não peça, ofereça. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se da vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor, e o amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para uma vida nova. E termina dizendo o seguinte: quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Existe algum
fórmula para a felicidade? Existe silêncio, oração e ação. E todos nós, através da vontade, e todos nós podemos ser felizes quanto baste, mesmo neste plano denso. É só escolher. É só relativizar os problemas. É só fazermos silêncio. É só aquietarmos a nossa mente para que o nosso sistema límbico não libere emoções irracionais, que são puras ilusões. Só existe um hoje. O ontem já foi e o amanhã ainda não chegou. E nós precisamos, cada vez mais, estar atentos, estarmos concentrados, para estarmos equilibrados. Porque, meus amigos, muitos dependem de nós. E vocês hoje já fizeram uma grande caridade. Aquilo que a Carla dizia. Vieram aqui. Pois muitas das nossas companhias precisaram que nos conduzíssemos até esta casa espírita. Que é um consolo no meio do Oceano Atlântico. É um consolo no meio destas 9 ilhas.